Bom, agora nós vamos conversar ao vivo com Ciro Nogueira, senador pelo PP. Bom dia, senador. Seja bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia a todos os telespectadores do nosso Bom Dia News. Bom, senador, já que a gente está vindo, começa a nossa conversa vindo aí de duas matérias que mostraram, inclusive a primeira mostrou um equipamento super importante sendo produzido aqui no nosso estado e que nesse momento de pandemia pode salvar vidas. A gente recentemente, inclusive, contou com a presença da ministra Damares Alves aqui no município de Floriano, que veio conhecer de perto um protocolo que está sendo implantado lá no Hospital Regional Tibério Nunes e que tem mostrado resultados positivos nesse momento de pandemia do novo coronavírus. E aí, claro, eu não sou médica, eu não tenho propriedade para falar do assunto, o senhor, por não ser médico, eu diria também que não tem, mas a gente tem opiniões, inclusive baseadas em fatos já mostrados por pessoas que entendem do assunto, que são os médicos, sobre a cloroquina. Qual é a opinião do senhor? Bem, como você falou, eu não sou médico, longe de mim querer receitar ou aconselhar as pessoas a utilizarem. Nós temos um fato novo nesse cenário, que é um vírus que se iniciou no final do ano passado, que não tem não tinha nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de tratamento, em que nós temos que urgentemente procurar formas que possam tratar as pessoas, né? Lógico que o ideal era esperar 3, 4, 5 anos para desenvolver uma vacina, desenvolver um tratamento, fazer todos os testes. Mas nós não temos como esperar isso, até porque vidas podem se perder. Então eu, particularmente, eu defendo que nós usemos os exemplos que estão dando certo. Eu fiz uma videoconferência com a doutora Marina, que está defendendo a utilização desse protocolo. Segundo os relatos dela, foi uma situação que foi usada e muito bem usada, com resultados muito positivos na Espanha, usando alguns exemplos da Itália. Então eu acho que se houver um acompanhamento médico e houver uma orientação médica, eu defendo que é uma tentativa válida, que tem dado certo. Deu certo em Floriano, deu muito mais certo na própria Espanha, e eu acho que é válido nós utilizar no nosso país, desde que haja o acompanhamento médico, para que a gente possa ter os resultados e salvar vidas no nosso estado e no nosso país. Interessante a opinião do senhor, senador. Estou observando aqui na tela que o senhor está um pouquinho de lado. Se o senhor puder, por gentileza, só posicionar melhor a sua câmera. Como a gente está ao vivo e está utilizando da... Isso, não, perfeito. Só para... Pronto, perfeito enquadramento. Como a gente está utilizando da tecnologia, nossa vida mudou, não é, senador? A partir de agora, as nossas conversas que eram aqui no estúdio, agora são assim à distância, mas o importante é passar a informação para a população. Obrigada, senador. Bom, e ainda nessa questão da cloroquina, como a gente falou, não somos peritos no assunto, mas a gente está vendo resultados aí sendo obtidos e, enfim, já ficou claro que a opinião também do presidente da República, Jair Bolsonaro, que seja utilizado esse protocolo no país inteiro, mas o que a gente vê são estados e municípios tendo uma certa rejeição. E aí, senador, o próprio Ministério Público Federal também fez esse pedido para que o governador Wellington Dias, aqui no estado do Piauí, ele possa também implantar esse protocolo em Teresina. O que o senhor observa em todo esse cenário que a gente está vendo hoje? Tem jogo político no meio, tem má vontade, tem esforços que não estão conseguindo obter resultados a tempo. Como avaliar essa questão? Bem, existe um debate absurdo político sobre esse tema. Nós não tínhamos que estar aqui discutindo se esse protocolo é defendido pelo Bolsonaro, é rejeitado pelo Wellington, por Cicrano. Não é essa a questão. E nem eu acho que deve haver uma prescrição geral para a população desse remédio. Eu acho que tem que haver a prescrição médica, o acompanhamento médico. Agora, o que tem que haver é a disponibilidade do medicamento para ser oferecido à população, no caso da prescrição médica. Então, eu defendo que haja aí no nosso estado a oferta, no caso dos médicos precisarem e forem para receber esse medicamento, que esteja à disposição da população. Mas eu não defendo isso que seja disseminado de forma nenhuma, indiscriminadamente, sem um acompanhamento médico, para que a gente possa ter um tratamento eficaz. Bom, já que eu toquei agora há pouco na cidade de Parnaíba, nos últimos dias tem se falado muito numa possível parceria, no possível apoio do senhor à reeleição do prefeito Mão Santa. Como é que está o relacionamento do senhor com o prefeito Mão Santa?
Bem, o Monsanto é uma figura que eu tenho um respeito muito grande pela sua história, pela sua trajetória. Nós já tivemos juntos, né? Meu pai foi candidato a vice-governador com ele. Então nós já apoiamos a candidatura do Monsanto, estivemos separados nos últimos anos, ele não votou em mim para o Senado, mas a forma que eu tenho de trabalhar pela cidade de Parnaíba é uma parceria com o prefeito Monsanto. Né? Eu não tenho, até porque o governo do estado também faz oposição, tem o Monsanto como um opositor. Então eu tenho que ter uma parceria independente, convivência política. Se essa parceria vai se transformar em um apoio político, isso é a população que vai dizer, se vai aceitar, como aconteceu. Acho que todos se lembram que eu apoiei o Elmano há 7 anos atrás contra o Firmino. Depois eu criei uma parceria com o Firmino, trabalhamos muito pela cidade de Teresina, foi uma parceria que mais deu certo na história do Piauí, e acho que isso pode acontecer também na cidade de Parnaíba. Né? Eu estou em busca agora de recursos para que o prefeito Monsanto possa melhorar a infraestrutura de Parnaíba, focar um pouco agora na questão da saúde, né, por conta desse momento. E se nós vamos estar juntos, o tempo vai dizer. Eu acho que essas discussões políticas, eu nunca conversei politicamente com ele sobre a eleição, acho que não é o momento para isso, mas não existe nenhum obstáculo de nós estarmos juntos nas eleições, se for interessante para o prefeito e para o nosso partido na cidade de Parnaíba, e principalmente para a população. Claro. A segunda maior cidade do estado, afinal de contas, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração a importância, não desmerecendo os outros municípios que são menores, mas Parnaíba tem sim sua importância para o estado do Piauí. E aí, o senhor concorda com a opinião de Monsanto? Ele já tentou por diversas vezes, através de decreto, fazer com que o comércio lá no município fosse reaberto, mas a justiça acabou suspendendo esses decretos. Qual é a sua opinião em relação a essa reabertura do comércio, senador? Olha, eu defendo a reabertura do comércio desde que ela siga uma série de protocolos, cuidados. Eu acho que nós temos condições de reabrir o comércio se houver uma fiscalização efetiva, se os comerciantes também tomarem os cuidados necessários, se a população ajudar no distanciamento, utilização de máscara, de luvas, de álcool gel. Né? Nós estamos num momento que ainda não chegamos no pico dessa situação. Né? Eu tenho uma preocupação muito grande aí, acompanhada de um número crescente de pessoas doentes no nosso estado, na nossa capital. Graças a Deus aí, ao trabalho do prefeito Firmino Filho, que enfrentou essa situação, teve coragem, apesar de todas as críticas. Vocês vão ver que ele tinha razão no momento correto para enfrentar essa pandemia, a questão do isolamento, mas nós temos que começar a pensar na reabertura do comércio, desde que haja os cuidados necessários, para que a gente não possa, com a reabertura do comércio, provocar um caos na nossa saúde pública. Mas nós temos que já começar e definir quais são os protocolos, a forma de abrir, quando vai acontecer, para que os comerciantes, a população, possam já ter uma esperança de abertura e começarem a tentar voltar à sua vida. Até porque a gente já está caminhando para 3 meses da pandemia, desde que começou tudo aqui no estado, senador. E muitos pais de famílias já perderam seus empregos, já estão com a mão na cabeça, preocupados com o que vão comer no dia seguinte, e muitos empresários também, que nunca pensavam passar por uma situação dessas, fecharam as portas, demitiram seus funcionários, e o que fica é a preocupação. Não tenha dúvida, nós temos que pensar já, são pessoas que vão ter que se sustentar. Nós lutamos muito aqui pela ajuda do governo do presidente Bolsonaro, chegou de uma forma efetiva, agora a gente está vendo essa questão dos R$600, ajuda para os estados e municípios, espero que seja sancionado até o início da próxima semana. Já conseguimos a questão do FPM para os municípios, uma série de situações, mas nós precisamos pensar no principal, que é a retomada da atividade econômica. Quantidade de empresas que fecharam nesse período, que não vão ter condições de retomar o seu trabalho, é muito grande no nosso país. Nós já tínhamos uma dificuldade na geração de emprego antes da pandemia e agora se agravou, provocando a maior crise da nossa história. Então nós temos que pensar nessa reabertura e começar a pensar nos protocolos e também em ajudas, em socorro para a economia voltar a crescer. Senador, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele já anunciou que o Congresso vai sim discutir a possibilidade de adiamento das eleições
2020, desde que não haja prorrogação de mandatos tanto de vereadores quanto de prefeitos. O senhor acredita que essas eleições serão de fato adiadas e devem acontecer ainda esse ano? Olha, eu defendi sempre do início, né, que a gente adiasse as eleições para 2022. Eu acho que o momento agora é focar na questão do combate à pandemia, pegar todos os recursos que vão ser empregados, não só em fundo eleitoral, os que são, os recursos são gastos no dia da eleição, uma parte do recurso do TSE para a gente destinar nesse combate à pandemia. Mas eu sinto que tanto o TSE é contra, como uma grande parte do Congresso Nacional. Então, eu acho que não tem necessidade de adiar o dia da eleição de outubro, então. Adiar para novembro, o que vai adiantar isso? Nós temos que começar a discutir como fazer a eleição, já que não existe a possibilidade de adoar, que é o ideal por 2 anos. Nós temos que ver como vai ser o dia da eleição, se nós vamos ter que fazer a eleição em 2 dias, como é que vai ser a campanha, criar situações que possam permitir que os candidatos possam levar sua mensagem à população. São situações que eu acho que não vai ter muita diferença de outubro para novembro. Eu gostaria, volto a ressaltar, que não houvesse eleição esse ano. Eu acho que nós priorizarmos o combate a essa pandemia. A semana passada eu vi uma pesquisa de opinião em que 70% da população achava que não devia ter eleição esse ano. Então eu acho que é um número expressivo de pessoas que preferiam estar focadas na questão da pandemia do que estar tratando de eleição que pode prejudicar o combate à pandemia no nosso país. Inclusive, alguns pré-candidatos, alguns partidos questionam que a eleição ela é feita mais corpo a corpo, presencialmente, o contato, aquele aperto de mão, aquela conversa, para que o eleitor ele possa, se ele não conhece, ele possa conhecer de fato aquele candidato. Mas aí tem um outro lado que argumenta que a gente tem a internet, a tecnologia que pode fazer isso. Mas aí a gente tem que ver também que tem pequenos municípios no país que ainda não contam nem com uma internet, digamos assim, de potencial. E aí como é que fica? Tudo isso tem que ser levado em conta, não é, senador? É verdade. Acho que hoje até nós temos internet no país inteiro, a grande parte com má qualidade, é verdade. Mas e a zona rural, onde não tem acesso à internet, né? Então é difícil, não tem os meios, por exemplo, as televisões só transmitem o programa dos grandes centros. Então existe essa dificuldade, né? Nós temos que ver como fazer, se a população vai ser informada das propostas. É uma eleição importantíssima, vamos escolher os vereadores e os prefeitos, vice-prefeitos. Então a população tem que ter os instrumentos necessários para fazer a sua escolha. Por isso que eu achava que não deveria acontecer esse ano. Mas, se fatalmente isso for acontecer, vamos buscar os meios para que a população seja informada do debate eleitoral. Deixa eu confirmar com o senhor, o nome Marcelo Lopes deve, de fato, assumir o FNDE, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, deve ser, de fato, uma indicação do PP, mais especificamente do senhor, senador? Olha, o doutor Marcelo é um grande quadro, já esteve no FNDE, é uma figura que tem um conceito muito bom aqui em Brasília. Eu não gostaria de falar antes das coisas acontecerem, mas saibam que se isso vier a ocorrer, vai ser muito bom, que é o mais importante para o nosso estado do Piauí. Bom, mas previsão ainda não? Acho que pode acontecer sim, mas vamos deixar as coisas acontecerem. Em relação ao Centrão, já que eu estou falando de educação, o que foi que aconteceu entre Abraham Weintraub e o próprio presidente da República em relação também ao FNDE? Teve alguma discordância entre os dois, senador? Olha, todos vocês acontece que a grande parte da mídia nacional é contra o presidente Bolsonaro. Então, qualquer grupo político que se alinhe a ele, que venha para ajudar o país nesse momento, vai apanhar, vai sofrer as críticas que acontecem. Mas eu lembro que na época que eu fui apoiar o presidente Lula, depois a presidente Dilma e depois o presidente Temer, sempre focado em trazer os benefícios para o estado do Piauí, eu recebi as mesmas críticas, né, de nós estarmos apoiando em troca de cargos. E eu quero dizer o seguinte, em tudo que eu fiz, que eu conversei com o presidente Bolsonaro, nós nunca exigimos nenhum tipo de cargo.
Agora, eu vou ficar muito feliz se o presidente escolher, lógico, técnico do nosso partido, do nosso Estado, para compor o governo federal, que isso facilita que as coisas aconteçam no Estado do Piauí. Vocês têm acompanhado, foi um dos motivos que eu fui reeleito no Estado do Piauí, foi tudo que nós fizemos pelo Piauí, isso em governos diferentes. E eu sempre voltei, principalmente, muito mais importante para mim que Carlos, são os investimentos que eu levo para o Estado do Piauí. Vocês, se Deus quiser, vão ver nos próximos dias o que nós vamos conseguir de recursos para o Estado do Piauí no combate a essa pandemia, para ajudar os prefeitos piauienses, ajudar o nosso prefeito Firmino Filho na capital, das grandes cidades, que possam ter os recursos necessários. Mas para isso é importante você ter uma aproximação com o governo federal. Eu sempre coloquei que um senador do Piauí é um pouco diferente dos outros estados. Estados mais desenvolvidos. O senador de São Paulo ele pode ficar fazendo oposição na tribuna, criticando, só falando, que as coisas já aconteceram lá no estado, né? Mas no nosso Piauí, as coisas precisam acontecer. Eu tenho certeza que se não houvesse o meu papel que eu tive no governo Temer, no governo Lula e Dilma, o nosso estado estaria em uma dificuldade extrema, com salários atrasados, a maior parte das prefeituras totalmente sem condições de manter suas obrigações em dias. Podem conversar com todos os prefeitos piauienses, com o próprio governador, o que nós ajudamos o estado graças a esse contato e a forma que nós atuamos politicamente aqui em Brasília. Bom, e aí só antes da gente encerrar, o que eu tenho tentado passar aqui, principalmente para o telespectador do Bom Dia News, senador, é que não só agora, mas eu acho que não é o momento em situação nenhuma de ficar apontando que a culpa é do político A, do presidente B, enfim. Eu acho que se não só parte da mídia, mas parte da população não concorda, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro, não é hora de jogar contra. A gente tem que tentar resolver os problemas e sendo contra e tentando fazer com que não dê certo de jeito nenhum, resultados negativos virão certamente. É verdade. Nós temos hoje tem dois tipos de mídia. A mídia que fiscaliza, que denuncia qualquer coisa errada. Nós temos que ter todo o cuidado do mundo. O volume de recursos que estão envolvidos nessa pandemia é muito grande. Jamais nós vamos poder aceitar desvio de conduta, desvio de recursos públicos. E isso a mídia tem que estar atuante. Agora, nós fazemos a mídia como instrumento apenas para atacar o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, isso é errado. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Você vê alguns programas de televisão que do Boa Noite, que se inicia até o Boa Noite final, é só batendo no presidente de uma forma assim, exagerada, né? Sem, ostensiva. Então isso é muito ruim, né? Mas a população também acaba perdendo também a vontade de assistir esse tipo de programa, a credibilidade vai se exaurindo. Eu acho que é um momento que nós nos unimos força com o presidente da República, o nosso governador, os nossos prefeitos e ajudarmos a sair desse momento. As disputas políticas elas vão acontecer, mas no momento das eleições, porque agora nós temos que trabalhar pelo estado do Piauí, pelos municípios do nosso estado e pelo nosso país para ajudar os nossos governantes a saírem, a fazer com que a população possa obter os investimentos, os recursos para sair desse momento de crise. Ok, senador, muito obrigada por sua disponibilidade em conversar com a gente, com o telespectador da Udia TV do Bom Dia News. O senhor hoje está em Brasília, né? Só para confirmar, agora em Brasília? Estou em Brasília, aqui trabalhando. Ontem, graças a Deus, saí à noite do Ministério da Saúde com uma grande notícia, que é a implantação de mais 15 leitos de UTI aí para o nosso hospital universitário, com um pedido que atendi do governador Wellington Dias, do prefeito Firmino Filho, do reitor e do diretor do hospital universitário. Eu tenho certeza que é uma conquista muito importante para que a gente possa continuar ajudando o nosso estado nesse momento tão difícil. Um abraço a todos. Muito obrigada. Um ótimo dia para o senhor.